Irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, amém? Amém? Deus te abençoe, você pode se assentar. Que alegria podermos estar juntos nesta noite, ter o privilégio de servi-los, a palavra de Deus, nessa ocasião tão especial. Que bom poder retornar a Mogi e saber de tudo que Deus tem feito na vida de vocês e também através de vocês, nesse tempo tão especial, poder estar com o pastor Elias, a Joselma, que são amigos tão queridos e tão especiais de tantos anos, e nesta ocasião também estar acompanhado da minha família, Mara, e os nossos filhos Benjamin e Luíde, e podermos desfrutar juntos da bênção, do favor de Deus sobre nós nesse tempo tão especial. Que Deus continue a abençoar toda a igreja. Louvar a Deus também pela vida do Laerte, assim como do Riquelme, por toda a liderança do departamento de adolescentes, e desejar que toda esta festividade seja muito abençoadora para a vida de vocês. Que Deus possa abençoá-los muito, que cada palavra, cada louvor que vai marcar esta ocasião, que possa trazer graça, favor, bênção de Deus sobre a vida de todos vocês. Quem está com o seu coração aberto para continuarmos a ouvir a voz do Senhor, digam amém. Amém. Eu gostaria de ler com vocês no texto que é o tema desta festividade, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, e nós vamos ler mais uma vez a partir do versículo 8, segunda Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que aquele homem de Deus havia lhe dito, e por causa disso haviam lhe avisado, e porque ele se guardou, não passou por isso duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um de seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas é o profeta Eliseu que está em Israel. Ele que faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas em tua câmara antes de dormir, em teu quarto, no teu aposento. E ele lhe disse: vai e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. Fizeram-lhe saber, dizendo: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, aos quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, como que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de carros e cavalheiros de fogo ao redor de Eliseu. E se você leu comigo, diga amém. Diga comigo: Senhor Deus, que a tua palavra faça abrir os meus olhos, para que eu veja aquilo que o Senhor tem para o horizonte da minha vida. Você pode dizer amém? Amém. Olha que coisa curiosa nós temos aqui. Se você ler o capítulo 5, que é o capítulo anterior desse texto, talvez uma das grandes crises ministeriais da vida do profeta Eliseu se deu nesse capítulo anterior. Porque todo o coração de Eliseu, toda a formação, todo o trabalho, toda a preparação, tudo aquilo que foi investido de tempo, de construção, de ensinamento por parte do ministério do profeta Eliseu,
havia sido para Geazi. Só que Geazi tinha um problema muito grande. As poucas vezes que a Bíblia nos apresenta Geazi sendo citado, quase sempre o seu foco está distorcido daquilo que era o foco do ministério do profeta Eliseu, na grande maioria das vezes. E isso vai culminar no ponto de Naamã, porque quando Geazi vê a ocasião de que Eliseu não quis tomar para si os bens, as riquezas que Naamã havia levado para, dentro do seu consentimento pessoal, pagar a Eliseu pela cura que ele haveria de receber, Geazi entende aquilo ali como uma boa oportunidade para trazer aquele recurso para si. E ele vai até Naamã, e ele constrói toda uma narrativa. Diz que Eliseu havia se arrependido, que ele veio ali pegar um pouco de riquezas. Eliseu, ele está ciente de tudo isso, e ele chega para Naamã e ele diz o seguinte: os bens ficaram com você, só que junto com você ficará também a lepra de Naamã. O capítulo 5 termina com uma grande crise, porque aquele que era o moço de Eliseu está completamente leproso. Se você perceber, todo o período, ainda que do ministério inicial, mas do ministério de Geazi, foi um tempo aparentemente de paz, porque ele lidou com curas, lidou com milagres, lidou com sinais, mas ele não lida com nenhuma situação tensa, não lida com nenhuma guerra, não lida com nenhuma situação que tira Eliseu dentro daquilo que era a estabilidade ministerial do seu tempo e para o seu ministério. Só que quando esse moço aqui chega no capítulo 6, a gente já tem um cenário de guerra que está se apresentando. Olha que coisa curiosa. Geazi construiu o seu ministério em um tempo de paz, com o coração totalmente errado. Esse moço está iniciando a sua trajetória ministerial, iniciando em um tempo de guerra. Deixa eu falar uma coisa para você: não reclame do tempo que Deus está te permitindo servir. Tem uma lógica que eu acho ela muito curiosa, que é a lógica do seguinte: tempos fáceis vão formar pessoas frágeis, só que tempos difíceis vão formar pessoas fortes. Se você está enfrentando um tempo difícil, não é para você desanimar, mas é para você agradecer a Deus. Deus te colocou em uma boa escola. Deus está construindo em você firmeza, solidez, convicções. Tempos difíceis vão formar pessoas para grandes missões. Porque se existe uma coisa que gera maturidade na gente, são dois fatores: primeiro, sofrimento; segundo, responsabilidades. Quando você passa por sofrimentos e responsabilidades, não é que Deus está querendo o teu mal, é que Deus está construindo em você resistência, fortalecimento, para que você entenda que quanto mais Deus lhe preparar, é porque coisas mais especiais ainda Deus tem para acrescentar sobre a história da sua vida. Você entende isso? Diga graças a Deus. Naamã havia falhado. Há uma coisa muito curiosa aqui. Há um pastor e escritor norte-americano, o nome dele é Bruce Wilkerson. Bruce Wilkerson trabalha um conceito que é chamado de a crise da terceira geração. Você pode repetir isso comigo? Diga: a crise da terceira geração. Pode observar, todo segmento, toda área de atuação, isso vale para ministério, vale para família, vale para país, sociedade, todo segmento, você sempre terá uma crise na terceira geração. A primeira geração é a geração que não tinha recursos, na grande maioria das vezes não tinha até escolaridade, só que tinha uma coisa chamada coragem, disposição, coração convicto. Eles eram pessoas de poucas informações, mas de convicções simples. Eles não sabiam muito, mas eles tinham certeza daquele pouco que eles sabiam. Primeira geração. Deixa eu te dar alguns exemplos de primeira geração na Bíblia. Abraão, qual o nome? Segunda, diga comigo, Moisés. Terceiro exemplo, diga comigo, Paulo. Quarto exemplo, diga comigo, Elias. Vamos lá, diga Abraão, Moisés, Paulo, Elias. Todos eles representaram no segmento de geração de fé que eles vivenciaram a primeira geração, ok? Segunda geração de Moisés, Josué. Segunda geração de Elias, Eliseu, é uma exceção dessa regra. Mas segunda geração de Abraão, Isaac. Terceira geração de Paulo, Timóteo. Se você perceber, na grande
grande maioria das vezes, a segunda geração não mantém a mesma qualidade, a mesma entrega, o mesmo comprometimento. Por uma razão muito simples: ela encontrou um caminho já pavimentado. Se você pega, por exemplo, Moisés, é diferente da geração de Josué. Quer ver um aspecto? Moisés tinha uma característica na sua geração: ele sempre tinha jovens por perto. Sempre tinha jovens por perto. Você sempre tem Josué por perto, Caleb por perto, espias por perto. Toda geração de Moisés você sempre tem jovens por perto. Na geração de Josué você não vê isso. Você não vê pessoas próximas, aprendendo, sendo formadas, sendo ensinadas. Sabe qual é a consequência da segunda geração, que é a de Josué? A terceira geração é Juízes capítulo 2, versículo 10. O texto diz: levantou-se uma geração que não conheceu ao Senhor. Porque a melhor forma de você conhecer a Deus é andando com alguém que anda com Ele. A melhor forma de você conhecer a Deus é sendo inspirado por alguém que anda com Ele. A melhor forma de você conhecer a Deus é tendo experiências com Deus através de alguém que está lidando com o poder de Deus, com a graça de Deus, com a ação de Deus. Quase sempre a segunda geração é uma geração que será mais enfraquecida dentro daquilo que ela constrói e estabelece. Paulo foi a primeira geração, segundo Timóteo. Paulo tem que escrever cartas falando para Timóteo não ser tímido, para despertar o dom de Deus que havia nele. Primeira geração, Abraão, o homem que era o amigo de Deus. Se você pega a quantidade de vezes que Deus falou com Abraão e a quantidade de vezes que Isaac se relacionou com Deus, a segunda geração, ela é muito menor em experiências com Deus, em autoridade espiritual, em convivência com o Senhor. Se você perceber, a segunda geração é a geração que até tem contato com a primeira. Ela até teve algumas manifestações de sinais, de graça, de poder, de derramar de Deus. Só que não como protagonista. Ela viu acontecer, mas ela não participa. Ela não enfrenta o desafio do que é construir algo que ainda não existe. Ela já lida com mais facilidades. O grande problema é que ela constrói uma geração que, em terceiro lugar, quase sempre ainda mais fraca do que ela. Você tem Elias, Eliseu, depois você tem Geazi. Você tem Moisés, Josué, uma geração que não conheceu o Senhor. Você tem Paulo, você tem Timóteo. Quem é a terceira geração? Não se sabe. Você tem toda uma construção: Abraão, segunda geração, Isaac, terceira, Jacó. Quase sempre a terceira geração, ela tem uma característica: ela é a geração da barganha. Ela é a geração que ela confia mais em si do que em Deus. Jacó chegou ao ponto de multiplicar rebanhos por meios humanos. É a geração que ela aprende a se articular, mas não a se relacionar com Deus. Que ela aprende por meios humanos como que se faz as coisas, mas ela não tem o mesmo contato que a geração de Abraão teve, que a geração de Moisés teve, que a geração de Paulo e Elias tiveram. Aí Bruce Wilkinson diz uma coisa: só existe uma forma de você ainda conseguir salvar essa terceira geração, é se ela tiver uma experiência pessoal com Deus, do mesmo modo que um dia Jacó teve. Porque a geração de Moisés não teve, a geração de Paulo não teve, a geração de Elias não teve, mas a terceira geração de Abraão, Deus veio se encontrar com um homem chamado Jacó, e ele teve uma experiência com Deus. A sua vida foi mudada, o seu caráter foi mudado, a sua vida foi transformada. Se porventura nós estamos passando pela terceira geração, eu creio que Deus vai se revelar a nós, e que haverá uma manifestação de Deus sobre os nossos dias, e seremos transformados para servir ao Senhor com convicção e pureza, para a glória de Deus através de nós. Você pode louvar a Deus por isso? O que esse moço de 2 Reis capítulo 6 está enfrentando é literalmente o resultado de uma crise da terceira geração, porque ele não se preparou para isso daqui. A pessoa que era para lidar com isso daqui era Geazi. Só que Geazi está leproso. Geazi saiu da construção de carreira ministerial. Geazi saiu daquilo que era o propósito de Deus para a continuidade de uma geração. Aí quando esse moço está começando a sua caminhada ministerial, estoura, sabe o que? Uma guerra. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você está comigo aí? Diga amém.
Uma geração nova precisa ser ensinada a enxergar. Uma geração nova precisa ser ensinada a enxergar. Graças a Deus que Eliseu teve paciência de trazer esse moço para perto e dizer o seguinte: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Se você pode, repita comigo, diga: pessoas não vêm prontas. Diga: elas precisam ser preparadas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Imagina que amanhã, 8 da manhã, que horas? Eu paro lá na porta da sua casa ou do prédio que você mora, e eu coloco lá na entrada da sua casa, da sua garagem ou do seu portão de entrada, um tronco de árvore de 8 metros de comprimento, atravessado na porta da sua casa. Quem aqui não saberá o que fazer com esse tronco de árvore? Levante sua mão. Quem vai ficar com muita raiva de mim? Faz assim de novo. Eu ficaria. Só que se amanhã no mesmo horário, em vez de eu deixar esse tronco de árvore na porta da sua casa, eu deixasse ele na porta da casa de um marceneiro, ele ia ficar com raiva de mim? Ele ia jogar esse tronco de árvore fora? Só que ia virar uma mesa, uma cadeira, uma peça de arte, quem sabe, uma escultura de grande valor. Deixa eu dizer uma coisa para você: pessoas não vêm prontas, pessoas são troncos de árvores que Deus vai colocando no caminho da gente, no WhatsApp da gente, em um momento do dia da gente. Às vezes, se elas não derem certo, o problema nem sempre está com elas. Às vezes o problema está na gente, que não tivemos paciência de trazer para perto e tratar, lapidar, desempenar, preparar, para que pessoas simples tornassem pessoas de grande valor. Barnabé foi alguém no livro de Atos que teve um coração pronto para treinar pessoas. Aquilo que Paulo é dentro da sua construção, dos seus valores, muito se deve ao que um dia Barnabé fez por ele. Um dia Barnabé quis fazer a mesma coisa por um moço chamado João Marcos. Não deu certo. No meio da primeira viagem missionária, um grande atrito. E o que vai acontecer? João Marcos vai voltar. Quando começa a segunda viagem missionária, Barnabé quer levar novamente ele. Acaba que não dá certo, dividem-se. Marcos vai com Barnabé para Chipre. Paulo vai pegar a Silas e vai fazer a rota da segunda viagem missionária. Nunca mais se ouviu falar nada de Barnabé, mas de João Marcos sim. No ano 67 depois de Cristo, Paulo está preso na sua última prisão em Roma. E ele está escrevendo a sua última carta a Timóteo, e o que ele está dizendo é: Timóteo, vem depressa, traga a minha capa, traga os meus livros, mas eu tenho um pedido a fazer a você: traga-me também João Marcos, porque ele para mim é muito útil para o ministério. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que bom que Barnabé insistiu, que bom que Barnabé trouxe para perto, porque Barnabé não desistiu dele, ele deu certo, virou um obreiro de grande valor. Deus vai ajudar a você a não desistir de alguém que você vai trazer para perto, e Deus vai usar a sua vida para abençoar esta pessoa. Você pode dar glórias a Deus por isso? Levante sua mão e diga comigo: Senhor, ajuda-me a não desistir dos moços que eu preciso ajudar no caminho. Sabe o que está acontecendo aqui com Eliseu? Eliseu está dando uma oportunidade para alguém que está disposto a servir. Só que essa geração, ela tem vontade de entrega, mas ela ainda não tem experiência em enxergar aquilo que precisa ser enxergado. Eliseu está olhando para ele, está dizendo: Senhor, abra os olhos, abra os. Sabe o que é curioso aqui? Esse moço aqui só aparece no livro dos Reis 2 vezes. Quantas vezes? A primeira vez é nesse capítulo. A segunda vez é em 2 Reis capítulo 9, versículo 4. Só que em 2 Reis capítulo 4 ele não aparece mais como um moço apenas. Ele aparece como o moço, vírgula, o jovem profeta. Sabe o que é isso daqui? Isso aqui é impacto de influência. Isso aqui é fruto de convivência. Isso aqui é alguém que aprendeu a enxergar junto. Isso aqui é alguém que aprendeu a ter paixão pelas mesmas causas.
Só que é alguém que aprendeu a respirar igual, a sentir pela mesma perspectiva. A primeira menção dele, ele é apenas o moço. A última menção dele, a Bíblia está dizendo, o moço, o jovem profeta. O que a Bíblia está dizendo é, deu certo os olhos abertos, deu certo a experiência que foi compartilhada, deu certo a fé que compartilhou sobre outro coração, deu certo alguém que não foi negligenciado dentro da fome que tinha. Se talvez eu estou falando a alguém esta noite, que ainda é como um moço, se você não desistir, Deus vai te ajudar, vai colocar pessoas para te ajudar, o teu chamado também vai florescer, o nome do Senhor será glorificado através disso. Você pode louvar ao Senhor por isso essa noite. Porque Eliseu não desiste desse moço, você tem um desenvolvimento. O nome disso daqui é espelho social. Você pode repetir comigo? Diga espelho social. Se você pode, levante uma de suas mãos aos céus. Diga comigo, Senhor Deus, me apresente quem são os seus amigos, porque eu não quero ser amigo de quem não é amigo do Senhor. As pessoas que você escolhe para andar junto interferem em quem você vai se tornar. Você está comigo aí? Diga amém. As pessoas que você escolhe para andar junto interferem em quem você vai se tornar. Isso vai causar um impacto em você, ok? Há impactos positivos e há impactos negativos. Deixa eu dar um exemplo a você. Quem foi a figura paterna, masculina, na vida de Samuel? Foi quem? Eli. Ele era filho de quem? Eucana. Mas ele cresce em casa? Não, cresce no tabernáculo em Siló. Toda a vida de Eli, toda a vida de Samuel dá-se junto dentro da última fase da vida de Eli. Qual é a figura masculina que Samuel cresce tendo a figura masculina de paternidade sobre ele no tabernáculo em Siló? Eli. Quem é Eli? Ele é um homem de Deus, íntegro, porém, falhou em sua paternidade. Os seus filhos não temiam ao Senhor. Samuel está crescendo dentro desse segmento, está tendo essa experiência. No final da vida de Samuel, os anciãos de Israel se reúnem e dizem assim: Samuel, se você reinasse mais vários anos, se você fosse nosso juiz, fosse profeta sobre nós durante mais vários anos, nós aceitaríamos. Está debaixo da sua liderança, está debaixo da sua autoridade, está debaixo daquilo que você está construindo como propósito. Só que com os seus filhos, não dá para a gente permanecer debaixo da liderança dele. A gente precisa que você escolha um rei. Quem é Samuel? Um homem de Deus, de uma vida íntegra, de um caráter exemplar, mas que falha em sua paternidade. Porque o modelo de paternidade que Samuel herda é o que ele aprendeu. Ele cresce em um tabernáculo, que a figura masculina paterna é Eli. Ele reproduz. Ele reproduz. Você precisa ter uma clareza de quem você coloca como aquele que vai ter uma capa para manifestar sobre você como referência, como autoridade, como liderança. O que está acontecendo aqui com Eliseu e está passando para esse moço é a continuidade do que Deus fez em uma geração. E Eliseu sempre esteve muito convicto disso. Porque quando Eliseu está perto de sair, você lembra o que Elias disse para Eliseu? Eliseu disse: ó, você sabe muito bem que eu estou perto de ser tomado de ti. Pede-me o que você quiser. O que você? Se você me ver, na hora que eu for tomado de ti, você receberá. Eliseu disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Isso aqui para a gente cria até um arrepio. Para Eliseu não é o mesmo sentido e impressão que causa para a gente. Isso aqui é cultura judaica. Na cultura judaica, a bênção dobrada, ou a porção dobrada, é a porção do primogênito. Quando um pai repartiu os seus bens,
2/3 do que os outros irmãos receberiam, o primogênito receberia como herança. O que Eliseu está dizendo é o seguinte: eu sei que você é o líder da escola dos profetas, eu sei que aqui dentro você tem muitos filhos dos profetas, mas eu sei que em meio a esses filhos há um plano de Deus para a minha vida, para a próxima geração. Eu quero a porção do primogênito, eu quero que Deus derrame sobre mim 2 vezes mais do que um dia Ele derramou sobre você. Eu quero a porção dobrada. Eliseu está convicto dentro da missão que ele carrega, só que é uma condicional: se você me ver, na hora que eu for tomado de ti, você receberá. Não são os anos de lealdade, não é o tempo de comprometimento, não é o tempo que andou junto. A condicional para você receber a porção dobrada é se você me ver. Você lembra qual foi a cena de Elias ser tomado? 2 Reis capítulo 2 versículo 10, estavam os dois andando e falando, de repente vieram carros e cavalos de fogo e separaram Elias de Eliseu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você: se passasse aqui agora um carro e um cavalo de fogo aqui na frente, 90% de vocês iam continuar olhando para mim ou iam olhar para o carro e o cavalo de fogo? É claro que para o carro e o cavalo de fogo. Imagine o cenário de carros e cavalos de fogo passando entre Elias e Eliseu e separando Elias de Eliseu. Um cai para um lado, o outro para o outro. De repente vem uma ventania, forma um redemoinho. Sabe qual era a coisa mais fácil de acontecer aqui? Era Eliseu olhar para o lado e dizer: cadê Elias? Mas como assim? Você não, ele viu Elias ser tomado? O que foi que aconteceu? Passou carros e cavalos de fogo, do nada uma ventania, formou um redemoinho, poeira para todo lado. Quando eu olhei para o lado, eu não vi mais Elias. A coisa mais fácil era Eliseu ter se distraído. Sabe por que ele recebe a porção dobrada? É porque veio o vento, vieram os carros, vieram os cavalos de fogo. Só que em todo tempo a visão dele estava sobre Eliseu. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: ministério é para quem não se distrai, obra de Deus é para quem não se distrai, continuidade de geração é para quem não se distrai. Se o seu foco estiver em Deus, Deus vai derramar sobre você aquilo que é a porção dele para os seus dias. Você pode dar glórias a Deus por isso? Esse Eliseu aqui é alguém que não se distraiu. Esse Eliseu aqui é alguém que o Geazi falhou. Mas esse Eliseu aqui é o Eliseu que está olhando para um moço. E em outras palavras, o que ele está dizendo é: você tem desejo de servir com o mesmo coração? Você tem desejo de servir com a mesma paixão, com a mesma pureza? Tenho. Mas eu ainda sou novo, não tem problema, Deus vai abrir os seus olhos. Mas eu ainda sou apenas um moço, não tem problema. Um dia você continua sendo um moço, mas também um jovem profeta. Mas eu ainda não tenho muitas experiências, não tem problema. Você pode não ter até muitas experiências, mas se você tem um coração disposto a servir, Deus também está disposto a usar a sua vida para que alguma coisa aconteça. Você pode dar glórias a Deus por isso. Levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, eu preciso estar conectado com aquilo que o Senhor quer fazer agora. Eu ouvi esses dias uma frase que eu achei ela extraordinária: esteja aonde a história está acontecendo. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Diga: esteja aonde a história está acontecendo. Esse moço estava no lugar certo, estava no lugar certo, estava no lugar certo. Eu caminho aqui para a segunda parte da mensagem. A proposta que Eliseu está tendo aqui com esse moço é para que uma visão fosse construída. Você pode repetir isso comigo? Diga: uma visão precisa ser construída. Sabe qual é uma das coisas mais perigosas que pode acontecer na vida da gente? É andarmos sem termos clareza de uma visão. Clareza de uma? Levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, eu preciso ter uma visão clara do Senhor para a minha vida. Me ajuda aqui rapidinho, Riquelme, por favor. Riquelme vai representar Deus. Riquelme vai representar? Eu vou representar Moisés. Quem que eu represento? Moisés. Riquelme representa Deus. Moisés chegou para Deus em Êxodo 33 e disse assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua. Aí Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, homem nenhum nunca viu a minha face. Espera aí, Moisés não pediu para ver face, Moisés pediu para ver
glória. Deus está se negando de ser visto pela face. Só que aí Deus insere um terceiro elemento na história. Deus diz o seguinte: Moisés, você vai entrar na fenda de uma rocha e eu vou passar por você. Imagine que aqui tivesse uma fenda de uma rocha, ok? E eu estou dentro da fenda dessa rocha. Do meu lado esquerdo eu vejo o quê? Rocha. Do lado direito, rocha. Atrás eu vejo o quê? Rocha. O único cenário que a visão estava clara, Deus disse: eu vou passar por você e eu vou colocar a minha mão nos seus olhos. E você não me verá passar por você. Só que quando eu tiver terminado de passar, continue andando para lá, por favor, e permaneça virado para lá, para lá. Quando eu tiver terminado de passar, o que Deus disse foi o seguinte: quando eu tiver terminado de passar, você sairá de dentro dessa rocha e você olhará, e tudo o que você verá será uma visão minha pelas costas. Preste atenção nisso daqui. O que Moisés pediu inicialmente para que Deus mostrasse a ele? Glória. Deus não se permitiu ser visto pela face. Mas quando Deus está dando a Moisés uma visão das suas costas, Deus está dando a Moisés a melhor visão que alguém pode ter de Deus. Porque ver Deus pelas costas é saber para onde que Ele está indo. Ver Deus pelas costas é saber a direção que eu tenho que seguir para eu não me perder dele. Ver Deus pelas costas é saber a direção daquilo que Ele está indo construir agora, porque onde Deus estiver, a história estará acontecendo. Eu estou crendo esta palavra de Deus sobre você. Deus lhe visitará com clareza acerca de uma visão. Deus abrirá os seus olhos, haverá uma visão clara de Deus para a sua vida. Você pode dar glórias a Deus por isso. Muito obrigado, Riquelme. Levante mais uma vez onde suas mãos, diga assim: Senhor, eu preciso ter clareza da visão do Senhor para a minha vida. Deixa eu te falar mais algumas coisas aqui. Existem 2 livros. Quantos livros? 2 livros. Ainda que poeticamente, alegoricamente, mas 2 livros que a Bíblia registra, que conta algumas coisas sobre os nossos dias. O primeiro livro está em Salmo 137. A Bíblia diz que é um livro onde Deus prefixou todos os meus dias. Você pode repetir isso comigo? Diga: um livro onde Deus prefixou todos os meus dias. Esse livro aqui você pode chamar do livro do propósito. O livro do propósito. Deixa eu dar um exemplo para você. Moisés nascendo, Deus prefixando: será libertador da nação de Israel. Paulo nascendo, Deus prefixando: será apóstolo dos gentios. Há um livro onde Deus prefixou todos os meus dias. Esse livro pode ser entendido como o livro do propósito. Só que há um segundo livro que a Bíblia fala, que fala sobre os nossos dias, que é Apocalipse 20. E a Bíblia chama ele de livro das obras. Você pode repetir isso comigo? Diga: livro das obras. Esse livro aqui é aquilo que ele estabeleceu como propósito, como desígnio, como intenção, como projeto para a sua vida. Esse livro aqui é a biografia. É como a vida foi vivida, as prioridades que foram abraçadas, os caminhos que foram escolhidos, aquilo que foi tido como caminho a ser seguido. Sabe qual é a pergunta que nós temos que fazer diante de Deus essa noite? O dia que Deus pegar o livro onde Ele prefixou todos os meus dias, e o dia que Deus colocar isso diante do livro das nossas obras, será que vai bater? Ou será que Deus talvez vai olhar para a gente e vai dizer: que pena, viu? Que você quis viver o seu caminho, mas não o meu. O seu coração, mas não o meu. As suas vontades, mas não a minha. Que pena que você não parou e disse: Senhor, me abra os olhos, porque eu não quero viver uma vida que não tem clareza daquilo que o Senhor estabeleceu. Eu preciso que os meus olhos se abram, para que haja nitidez daquilo que é o teu plano para a história da minha vida. Sabe por que a vida desse moço mudou? Porque em algum momento os olhos dele se abriram. Eu fecho a mensagem aqui. Deixa eu dizer uma coisa a você diante disso. Um dos grandes desafios da gente entender uma visão de Deus para a nossa vida é que a visão, ela não acontece nos olhos. A visão, ela acontece na mente. Você pode repetir isso comigo? Diga: a visão não é nos olhos. Diga: a visão é na mente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui já acordou algum dia apavorado com um pesadelo? Faz assim com a sua mão. Aquilo parecia ser real para você, sim ou não? Seus olhos estavam abertos ou fechados?
como com seus olhos fechados aquilo foi tão real? É porque, na verdade, a visão não se dá nos olhos, a visão se dá na mente. Os seus olhos apenas capturam o cenário. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente não tem que viver por vista. Mas o convite de Deus para nós é que possamos viver por fé. E o que é fé? Fé é justamente o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu não preciso ver, porque visão não tem a ver com os olhos, visão tem a ver com a mente. É aquilo que Deus constrói como propósito e como desígnio para você. A grande questão, e eu preciso que você internalize isso daqui no seu coração esta noite, é você sair desse culto dizendo: Senhor, eu não quero continuar a viver apenas por aquilo que os meus olhos estão vendo agora. Porque se esse moço continuasse a ver o que os olhos dele estavam enxergando, o que os olhos dele estavam enxergando era exército inimigo cercando Eliseu. Era nenhuma chance de vitória, era um cenário totalmente desprotegido. Mas quando Eliseu olha por ele, diz assim: Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja. Há uma visão de Deus vindo sobre ele, há um novo horizonte sendo descortinado, há uma carência de que a gente receba uma visão de Deus, para que a gente possa enxergar aquilo que Deus quer que a gente enxergue agora. A grande questão é se a nossa mente vai conseguir estar conectada com aquilo que de algum modo Deus estabeleceu como propósito. E eu fecho a mensagem aqui. O que Deus está estabelecendo como propósito para esse moço é o seguinte: eu quero mudar a sua visão, porque é a partir dessa nova visão que haverá em você um novo comportamento. E isso te levará a uma nova realidade de vida. Você está entendendo isso? A visão, ela gera em você dois processos. Quantos processos? Diga comigo: como eu me vejo determina como me comporto. Diga: e como me comporto determina o que alcanço. Vamos de novo, diga: como me vejo determina como me comporto. Diga: como me comporto determina o que alcanço. Deixa eu mostrar isso a você em uma outra passagem da Bíblia, e volto para concluir com isso daqui. Você lembra dos espias? Moisés enviou 12 espias, eles voltaram trazendo um relatório. 10 dos espias disseram assim: nós estamos encantados com o que nós vimos lá, porque de fato a terra mana leite e mel, é próspera. O que Deus falou, Ele foi fiel em tudo que disse, em detalhes. Nós vimos lá um cacho de uvas, que um homem só não conseguia carregar. Um único cacho de uvas. Só que o problema é só um. Qual que é o problema se a terra é tão boa assim? Ela está cheia de gigantes. Nós encontramos lá os filhos de Anak, homens de 3 metros de altura. Deixa eu dizer uma coisa para você: desista da ilusão de que só porque Deus tem algo para você não vai ter que enfrentar gigantes ali. Desista da ilusão de que só porque você está vivendo um projeto de Deus, você não vai ter que enfrentar problemas que em algum momento vão amedrontar você ali. O medo é natural. Na verdade, o medo, ele é até útil. Cuidado com gente que não tem medo. Pessoas sem medo são pessoas irresponsáveis. O que você não pode deixar é que o seu medo seja menor do que a sua fé. Maior do que a sua fé. O que você não pode deixar é que o seu medo seja maior do que a sua coragem. Homens de Deus lidaram entendendo os riscos que eles estavam vivendo. Neemias, quando foi ameaçado, disse para o povo levar armas de guerra. Davi, quando estava enfrentando ameaças, preferiu se ausentar da cidade. Cuidado com gente que não tem medo. Sabe por que você precisa ter um cuidado com uma criança de 10 meses para ela não rolar da cama? Porque ela não tem medo. A ausência de medo é ausência de conhecimento. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentá-los. Porque nunca haverá uma terra de Deus para você que você não tenha que enfrentar gigantes ali, para que você consiga se consolidar sobre elas. Moisés, nós vamos desistir dessa terra. Por quê? Porque ela está cheia de gigantes. Mas você tem certeza? Tenho. Olha que paradoxo isso daqui. 10 homens incrédulos. Quantos homens incrédulos?
fizeram milhões de pessoas se tornarem incrédulas também. Um homem visionário, Eliseu, fez um filho de profeta, moço, se tornar um jovem profeta também. Se você andar com gente incrédula, você tem que entender que a incredulidade, ela contagia mais do que a fé. Leva tempo para a fé contagiar. Às vezes alguém, para aprender a crer junto, a enxergar junto, vai ter que passar 5 anos do seu lado. Mas o incrédulo, com 5 minutos de conversa, ele faz você desistir. Não sei quanto tempo mais o moço da primeira ocasião para a segunda, até que de um moço ele se torne um jovem profeta. Ele tem que ter convivência, ele tem que ter relacionamento, ele tem que ir aprendendo a desenvolver a visão, porque aqui há um critério sobre uma visão de Deus. Uma visão de Deus nunca é rápida, nunca é rápida. Segundo lugar, nunca é fácil, nunca é fácil. Terceiro lugar, ela é progressiva. Você pode repetir comigo? Diga: a visão de Deus é progressiva. Você lembra quando Jesus curou o moço no tanque de Siloé? Jesus perguntou para ele: o que é que você está vendo? E ele disse: Senhor, eu estou vendo homens como árvores. Mas como assim homens como árvores? Eu sei que são homens porque eu os ouço, mas eu não consigo ter nitidez. Parecem ser árvores, ainda está turvo. Volte lá, lave mais uma vez. E depois que ele lavou, ele teve nitidez. Porque tem coisas que você não terá clareza agora de tudo. Você terá apenas uma direção. Mas se você seguir, a visão de Deus será progressiva. No que vai passando os tempos, Deus vai te dando clareza, Deus vai te dando nitidez. A visão de Deus vai se tornando clara sobre a história da sua vida. Você está entendendo isso? A visão de Deus, ela é gerada em nós. Só que a forma como eu me vejo, a forma como eu me vejo, segundo lugar, determina como eu me comporto. Esses homens disseram: nós olhávamos para aqueles gigantes e nós nos víamos como gafanhotos. Espera aí, não eram eles que olhavam para a gente e viam a gente como gafanhotos? O problema não estava na visão deles, o problema estava na nossa visão. Quando eles disseram isso, Deus disse: Moisés, mudança de plano. Mas como assim, Senhor? Eu não vou entregar Canaã para essa geração. Todo esse povo vai morrer no deserto, mas a Josué e Calebe eu vou preservá-los com vida e saúde. Há um princípio pessoal aqui sobre Deus. Deus nunca confiará coisas grandes nas mãos de quem tem uma visão pequena. Porque a forma como você se vê determina como você se comporta. E como você enxerga e se comporta determina aquilo que você alcança. Eu estou crendo nessa palavra de Deus sobre a sua vida esta noite, em nome de Jesus. Deus abrirá os nossos olhos. Deus abrirá os nossos olhos. Deus abrirá os nossos olhos. Isso mudará a forma como nos comportaremos e nos levará a um caminho que vamos desenvolver para a glória de Deus. Você pode louvar a Deus por isso essa noite? Esteja em pé comigo, se você pode, em nome de Jesus. Levante uma de suas mãos ao céu e diga assim: Senhor, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Eu preciso receber uma visão do Senhor para a minha vida. Uma visão de Deus, ela não é rápida, ela não é fácil, ela é progressiva. Uma visão de Deus, ela vai construindo em você. Você está me ouvindo? Diga amém. Você não pode deixar de seguir na direção só porque você não tem todas as respostas que você queria ter. Você não pode deixar de caminhar pelo caminho de Deus para a sua vida só porque você não tem todas as certezas que você queria ter. Tem horas que tudo que você terá será apenas uma direção, uma e poucas certezas. Só que se você perde o tempo da decisão na hora da direção, talvez você não consiga mais recuperar. Um dia, um tempo de oportunidade passou para 2 mulheres. O nome dela era Ruth, o nome de uma, e a outra era Orfa. Você pode repetir comigo? Diga: Ruth e Orfa. A Orfa tinha todas as certezas? Não. A Ruth tinha? Também não. A Ruth fez o quê? Foi na direção. Ruth se casou com Boaz, foi mãe de Obed, avó de Jessé, se tornou bisavó de Davi, o maior rei de Israel. Jesus veio da descendência de Ruth. Só que a gente não ouve falar mais nada de Orfa.
Porque pessoas que esperam ter todas as certezas e respostas nunca fazem. Pessoas que esperam ter todas as definições nunca alcançam. O Senhor está falando ao seu coração, os seus olhos vão se abrir. Só que ao ponto que eles começarem a se abrir, siga na direção apresentada. Porque às vezes Deus só passa uma vez, e você precisa vê-lo pelas costas pelo menos uma vez, para que você nunca mais se perca, mas viva o caminho que Ele preparou para você. Existem oportunidades que vão surgir para você porque alguém desistiu. Esse moço aqui não estava talvez nos planos iniciais de Eliseu. Do mesmo modo que Eliseu entra em um ambiente que provavelmente é deixado pelo moço de Elias, que um dia desiste e fica em Berseba. Eu quero orar nesta hora com você, mas pedindo a Deus que Deus te dê sensibilidade e clareza para você entender as lacunas que você pode preencher. Você está entendendo isso? Deus quer te usar para preencher espaços de necessidades que existem. Se você fizer apenas aquilo que é a sua obrigação, dificilmente você vai crescer mais do que isso. Mas se você fizer além da sua obrigação e entender que a primeira milha é a sua responsabilidade, mas a segunda milha é a sua oportunidade. Se você entender que as oportunidades que Deus vai apresentando a você é para você ser uma resposta para elas, que as áreas que você vai vendo que podem ser aperfeiçoadas, melhoradas, resolvidas, que a sua vida pode ser uma resposta para elas. Se você começar a ter olhos abertos, céus abertos, visão clara de Deus, para você compreender isso, Deus vai te ajudar a entender qual é o caminho que Ele está seguindo nele. E se você seguir Deus pelas costas, haverá direção de Deus para você seguir em toda a rota da trajetória da sua vida. A minha oração é que o Senhor abra os seus olhos esta noite. Feche seus olhos, diga comigo: Senhor Deus, nós estamos diante da sua palavra. Diga: Senhor, não deixe que eu perca de viver aquilo que é o teu projeto, só porque eu não enxerguei o caminho. Diga: ó Deus, abra os meus olhos, dá-me coragem, fortifica-me em ti. Diga: traga sobre mim, Senhor, discernimento espiritual. Eu preciso viver com clareza da visão que o Senhor tem para mim. Me mostre o caminho. Eu sei que a clareza chegará, mas abra os meus olhos. Eu quero viver aquilo que o Senhor preparou para os meus dias. Você pode dizer graças a Deus por isso? Eu preciso, antes de voltar à oportunidade, fazer uma última pergunta. Aonde está você que está distante dos caminhos do Senhor? Talvez você nunca fez a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Ou quem sabe você até algum dia fez, mas talvez ela não durou muito tempo. Ou durou até algum tempo, mas quando você percebeu, seu coração já estava longe, e a sua aliança com Deus já havia se rompido. Eu quero orar por você nesta hora, que talvez entrou por um caminho que seus olhos fecharam, que o seu discernimento morreu. Quem sabe que a sua busca por Jesus foi se apagando. O Senhor quer abrir os teus olhos esta noite. O Senhor está te convidando para você voltar, porque é um novo caminho de Deus para você trilhar a partir desta noite. Aonde está a primeira vida para Jesus desse culto? Eu gostaria de orar com você nesta hora, em nome de Jesus. Está vindo uma primeira pessoa? Está vindo uma primeira pessoa. Você pode dizer glórias a Deus? Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Aonde está a segunda pessoa? Mateus, eu ouvi esta palavra. Eu preciso que Deus abra os meus olhos. Eu preciso que Deus me liberte de vícios, de pecados, de culpas, de maldições
de uma realidade de destruição. Eu preciso que Deus abra os meus olhos. Eu preciso que Deus mude a minha visão e a minha vida esta noite. Eu preciso orar com você. Há uma oportunidade de Deus para a sua vida esta noite. Aonde está a segunda pessoa? Quem está me ouvindo, diga amém. Por favor, carinhosamente, olha quem está próximo a você, dê um sorriso para ele ou ela. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Faça isso. Pergunte se ele ou ela já fez uma decisão por Cristo. Faz convite a ele, faz convite a ela. Talvez do seu lado alguém que precisa renovar uma aliança com Deus. Talvez alguém do seu lado que precisa vir a Cristo. E eu estou convidando você em nome de Jesus a vir a Cristo esta noite, a fazer uma decisão pelo Senhor, a começar a viver uma nova história com Deus a partir desta noite. Eu gostaria de orar com você. Aonde está a segunda vida para Cristo deste culto? Há mais alguém? Há uma vida a Cristo? Há alguém que me ouve mais, que ouviu esta palavra e entendeu que é um caminho de salvação, de restauração, uma nova oportunidade de Deus para você? Se há uma segunda vida, eu gostaria de orar com você neste momento em nome de Jesus. Aonde há mais alguém para Cristo? Há mais uma vida ao Senhor? Se há, enquanto você vem, nós ainda lhe esperamos. Enquanto você vem, eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos à frente. Toda a igreja. Paulo, levante suas mãos e diga: Senhor, nós oramos pelo Paulo, nós abençoamos a vida dele. Tua palavra diz que se confessarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor, nós seremos salvos. O Paulo está diante de uma confissão pública de sua fé e de seu amor por Jesus. Nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos a sua família. Que haja perdão sobre os seus pecados, que haja transformação sobre a sua vida. Nós repreendemos todo mal contra a vida do Paulo nesta hora em nome de Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Senhor, nós oramos pelo Paulo nesta hora, nós o abençoamos, abençoamos sua casa, sua família, e declaramos que a melhor fase da vida dele começa a partir desta noite, em tua presença, para a glória do teu nome. E a igreja que assim concorda, diga amém. Raquel, me dê um abraço nele e diga: seja bem-vindo à família de Cristo Jesus. Você pode louvar ao Senhor por isso esta noite. Deus lhes abençoe em nome de Jesus.